1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispa. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram desenvolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Além disso, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. Também houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Todo ano percorria Betel, Gilgal e Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Contudo, sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como juízes em Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles julgavam em Berzeba. Os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos. Antes, tornaram-se gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Eles lhe disseram:
Tu já estás idoso, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dai-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, assim como estão fazendo com você. Atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, dizendo: este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês, para servir-lhe nos seus carros de guerra e na sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Porá alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra deles, fazer a colheita e fabricar as armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita de uvas, e os dará aos seus oficiais e aos seus criadores. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão servos dele. Naquele dia clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Contudo, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nas nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu diante do Senhor. Então o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos israelitas: volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. Chegando à terra de Zuf, disse Saul ao servo que estava com ele: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se fomos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus.
o que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 1/4 de siclo de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Ora, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e lhes perguntaram: o vidente está por aqui? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no santuário local. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao santuário local para comer. O povo não começará a comer até que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados comerão. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles para subir ao santuário local. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre todo o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel à entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá à minha frente para o santuário local, pois hoje vocês comerão comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que há no seu coração e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que me dizes tudo isto? Então Samuel levou Saul e o servo dele para a sala de jantar. Ele lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Ele disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que eles desceram do santuário local para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, e eu o acompanharei. Depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi, e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus.